Então, a minha história, eu sou filho de gente de colonos, mas netos de uma princesa, bisneto de uma princesa, que falava 7 idiomas, que entendia muito de artesanato, de arte. E quando eu já nasci, nós éramos tão pobres que não tínhamos nenhuma informação visual. Não tínhamos calendários, nós não tínhamos livros, catálogos, nada. A única informação plástica que eu tinha eram os vitrôs de uma igrejinha, e por isso que sempre meus quadros têm os contornos pretos nas formas, que nem os vitrôs, que também têm os contornos pretos. Então aí começou intuitivamente uma relação dos vitrôs, dos contornos pretos dos vitrôs, com o meu trabalho, que foi a primeira informação visual que eu tive. Aí depois eu tinha uma bolsa de Brizola para estudar, e um dia desses acabei fazendo artes. Uma das coisas que eu sempre perseguia, que eu queria antigamente, era ser famoso. E também quis ser artista muito para ser famoso. Eu realmente queria, de alguma forma, acho que como eu tinha sotaque, né? E eu tenho estilo, meus quadros têm estilo, têm marca, porque eu tenho sotaque. Se eu não tivesse sotaque, eu não teria estilo. Porque a coisa que eu mais quero no mundo, meus 3 maiores prazeres são comer e pintar. Meu dia a dia, assim, eu sou uma pessoa muito simples, de hábitos simples, e gosto dessa região aqui, gosto da música aqui nessa região, que é a Bandinha. Levanto cedo, trabalho muito, quase todos os dias, e ultimamente meu dia a dia está se repartindo entre aqui o Travessão, onde já estou há 23 anos, com o meu novo ateliê, que é em São José do Herval, onde estou construindo meu ateliê novo, onde também quero deixar um grande acervo. Então, hoje, com um acervo mais ou menos de 900 quadros, que eu quero deixar para o Marinário. E me formei depois na PUC de Campinas sem saber porquê. Mas foi ali que eu vi que a minha ida para São Paulo, para a PUC de Campinas, tinha feito com que eu visse o Vale dos Sinos como uma região com características próprias. Porque se eu ficasse aqui, jamais veria isso. Porque nós tínhamos vergonha da nossa realidade de descendentes de alemães, do pós-guerra, quando entraram os americanos e começaram a estratificar, a patrolar toda a identidade. Eu acredito, né, que o artista seja a materialização da vibração de um povo. Eu acredito que o Vale dos Sinos seja uma região com identidade própria, que sofreu bastante, porque estava muito marginalizada por causa do seu dialeto. Acredito mesmo que o Vale dos Sinos era mais marginalizado do que os negros, que os habitantes do Vale dos Sinos eram mais marginalizados do que os índios, ou do que os negros, ou do que as mulheres. Então, esse povo marginalizado, que não sabia se comunicar, que a única forma de comunicar era um dialeto que não se entendia na Alemanha, e que os brasileiros também não entendiam, fez com que esse grupo pequeno criasse uma identidade própria e emitisse vibrações, e a materialização da vibração do povo são os artistas. Um amigo meu disse uma vez assim, que eu transformei grossura em cultura, porque então essa seria a minha função, porque nós tínhamos vergonha da nossa realidade, de descendentes de alemães, que nunca nos deu nada. Essa descendência só nos deu problema. Com o final da Segunda Guerra Mundial, tudo que lembrava alemão, tudo que lembrava colono era vergonhoso, era feio. E isso é cultural. E aí vieram os americanos com o começo da industrialização da região, e nós ainda não tínhamos dado conta de que o que nós tínhamos na mão era matéria-prima para se fazer arte, era uma identidade. E com a globalização que vem depois, quanto mais identidade tiver, quanto mais grupos tiver, que é o trabalho que vocês estão fazendo, mais rico se torna a globalização, mais colorida se torna a globalização. Porque a globalização é cinza, a cor da globalização é cinza. Então, quanto mais grupos nós tivermos, quanto mais identidade, quanto mais diferenças nós tivermos,
E aí vem o respeito à diferença. Não sei se dá para fazer mudanças. Eu acho que a mudança vem de um plano extraterrestre para a Terra. Mas a arte se torna instrumento primeiro. Ela mostra a mudança. É o primeiro passo. Quando uma mudança vai acontecer, a arte vai na frente. O artista é marginal por causa disso. Por quê? Porque ele vai na frente e mostra o caminho. Através da sua intuição, através da sua sensibilidade, ele vai dando os primeiros sinais. Ele vai dar os primeiros grunhidos, ele vai dando os primeiros sons, as primeiras palavras. Tanto que sempre na frente da história vem a arte. Então, não sei se a arte vai promover a mudança, mas eu acho que a arte identifica as mudanças que vão acontecer. Então, Choles, ouvindo assim tu falar, eu tinha colocado aqui nos meus apontamentos, né? Que primeiro essa tua insistência de trabalhar esse aspecto do colono, da cultura alemã, era uma tentativa assim de perpetuar, de preservar uma tradição, ou também de sentir orgulho das tuas raízes, né? Mas me parece assim que na verdade essa insistência nesse tema tem a ver com uma transcendência do que essas raízes, né, do que essa origem pode levar e pode fazer acontecer, como tu estava falando, né? Queria que tu me desse um norte melhor sobre isso. Na verdade, essa coisa de colono, né, eu acredito que a gente seja colono de culturas europeias, né? Então, o que criou conosco aqui? Nós éramos marginais. E qualquer povo aqui do Brasil, como o Brasil é feito de várias pessoas que vieram, que imigraram para o Brasil, que vieram para o Brasil. Qualquer uma dessas pessoas de quarta geração, como nós somos, já era considerado brasileiro. Nós, no entanto, éramos considerados alemães, sem ter nada por isso. Nós nem sabíamos falar a coisa. Então, o que eu peguei? Peguei toda essa coisa que era marginalizada, toda essa coisa que de alguma forma nos marginalizava, esse monte de coisas que de alguma forma era considerado como grossura, e peguei e comecei como cultura. Por quê? Porque eu achava que nós éramos um povo, vários reduzidos, era um povo com características próprias, mas, e aí vem a grande diferença, mas brasileiros e não alemães. Então eu nunca fiz sobre a cultura alemã, eu sempre fiz sobre a nossa cultura de brasileiros descendentes de alemães. E eu tentei sempre, nesses 25 anos que eu estou pintando, eu tentei sempre resgatar a nossa brasilidade, que nos era negada. Tanto hoje, quando fala em brasileiro, a primeira coisa que te vem na cabeça é uma cor mais escura. E nós somos brasileiros tanto quanto. Mas sempre foi nos negada essa. Aí a outra pessoa diz assim, não, você não queria, mas como não queríamos? Sempre se quis isso. Mas sempre nos foi negado. Então eu sempre lutei no meu trabalho, nas suas 4 situações, a situação de colônia, a situação do êxodo, a situação da cidade, e agora as raízes, sempre foi uma grande luta, uma grande tentativa de resgatar a brasilidade, de nos colocar